lá, 37, ela diz assim, f de x é igual. Aí abrem duas possibilidades. Ela vai ser a raiz de menos 3 menos 2x, se x for menor que 3 meios. E ela vai ser a raiz de 2x menos 3, se x for maior ou igual a 3 meios. Então, vamos ter um pouco de malandragem aqui. Quando que 3 menos... Olhando a restrição, né? Já pensando no domínio. Quando que 3 menos 2x é maior ou igual a zero? 3 menos 2x é maior ou igual a zero se 2x for menor ou igual a 3. Passando 2x para cá e mudando de lado. Ou seja, se o x for menor ou igual a 3 meios. Tá obedecendo a condição que o cara deu. E quando que 2x menos 3 vai ser maior ou igual a zero? Também, né? Se x for maior ou igual a 3 meios dessa vez. Então, olha só, o enunciado, a questão já facilitou as coisas pra gente. Eu já sei que isso aqui vai ser sempre positivo, isso aqui também vai ser sempre positivo. Quer dizer, nos intervalos especificados. Então, eu vou apagar esse rabisco aqui, que esse rabisco foi só para mostrar como o carinha já ajudou a gente. Então, ó, a gente já sabe que eu vou escrever aqui só para ficar registrado, né? Que as restrições... Não tem restrições. Por quê? Essas paradinhas aqui, elas já mostraram, já tiraram as restrições. Só que, quando o x for menor que 3 meios, o gráfico vai ser para baixo, porque vai ser menos, né? E quando o x for maior ou igual a 3 meios, ele vai ser para cima, que vai ser tudo mais. Pensando bem, tipo, pensando na pessoa que está assistindo, que está aprendendo, eu te deixo aqui. Mas pensando no professor que pode tirar ponto, porque eu disse que não existem restrições, eu vou apagar. Então, vamos lá. Vou dividir em casos que eu acho mais fácil. X menor que 3 meios. F de x vai ser igual a menos raiz de 3 menos 2x. Tá, como que a gente esboça gráfico de raiz? O que você tem que ter sempre em mente é que o gráfico de raiz de x, ele é aquele famoso gráfico assim. Eu vou colocar assim, no eixo y raiz de x e aqui x. Por que esse gráfico é assim? Porque ele é como se fosse uma parábola y igual a x ao quadrado, só que deitado. Se ligou? Porque aqui é como se eu invertesse a função que é y igual a x ao quadrado. Aí eu teria outro pedaço aqui, né, da parábola, só que esse pedaço não acontece porque senão quebra a definição de função. Em geometria ele até acontece. Tá, aí eu vou indo de dentro para fora, né, raiz de x. Como seria o gráfico de raiz de... Como seria o gráfico de raiz de 2x, né? Então, raiz de x seria assim, tipo, onde tá aqui o 1, raiz de x é 1 também. O raiz de 2x, para eu ter 1, eu teria que ter meio, que é 2 vezes meio. Então, o gráfico raiz de 2x, ele vai ser um pouquinho mais comprimido, assim, um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Ele se aproxima um pouquinho mais, assim. Tipo, se eu estivesse aqui no meio, eu estaria aqui no 1. Porque é raiz de 2x. Agora, como seria o gráfico da raiz de menos 2x? Ora, ele ia ter que virar para o outro lado, porque todo mundo que tá positivo servia e negativo não servia. Agora, todo mundo tá negativo serve, positivo não serve. Então, ele seria assim. Vou botar y, x. Então, ele seria pro outro lado assim, ó. Nossa, agora eu aproximei o cara demais. Tem que ser um artista para passar em cálculo. Vamos lá.
Então, ele ficaria assim, ó. Aqui no menos meio, que daria 1. Ao invés de y, eu vou fazer igual eu tô fazendo. Botar o valor, raiz de menos 2x. E a raiz de 3 menos 2x? Quer dizer, agora eu teria que... Ao invés de eu ter menos meio aqui, eu teria que ter uma coisa tipo... Como é que eu posso dizer? 3 a mais? Na verdade, não é nem isso, né? Porque se fosse 3 a mais, era se eu estivesse somando 3 aqui dentro do cara que tá multiplicando. Sei lá, vamos fazer um teste. Isso acontece... Esse tipo de dúvida acontece todo mundo. Comigo acontece várias vezes. Para ser raiz de 3 menos 2x ser igual a 1, o que teria que acontecer? 3 menos 2x teria que ser igual a 1. Então, menos 2x teria que ser igual a 1. Passa esse 3 para lá, menos 3 dá menos 2. X teria que ser igual a 1. Que isso, gente? Olha só o que aconteceu com o x. O x voltou para o 1. Ah, ó, o gráfico vai transladar para cá, ó. Ó, que confusão. Você já vai entender. Ó o que vai acontecer. Para dar 1 agora, o x ele teria que estar lá no x igual a 1. Teria que estar aqui, ó. O 1 que vai dar 1. Mas tem um jeito mais fácil de pensar. Você pode só ver quando que vai dar 0 também. Ó, ele daria 0. Para isso aqui dar 0, o x teria que ser 3 meios. Tá bom assim também. Quanto que ele transladou? Transladou 3 sobre 2. Tá bom. Então, ó, ele vai ficar assim agora. Se quiser, pode calcular quanto é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é quando o x for 0. Quando o x for 0, dá 3. A raiz de 3. Então, ó, aqui seria no raiz de 3. Então, esse gráfico aqui já é o gráfico de 3, raiz de 3 menos 2x. Só que o gráfico que a gente está desenhando é o gráfico de raiz de menos raiz de 3 menos 2x. Então, ele é isso, só que para baixo. Então, se ele é isso só que para baixo, ele vai ficar assim, ó. X aqui. O y aqui. Agora, eu vou chamar o y de... Não, vou chamar do que ele é. Olha só, no 1, vou esquecer 1, vou botar só o 3 meios e aqui vou colocar um raiz de 3. Ele vai ser assim, ó. No 1 vai dar 1 tal. Deixa eu melhorar um pouquinho. Ele vai ser assim. Ó, que é menos raiz de 3, né? Então, toda vez que a gente for fazer um gráfico de raiz assim, eu recomendo todo esse processo. Começa do raiz de x, vai evoluindo até chegar no que você quer. Ok. Só que agora, essa é só uma parte, né? Isso é para x menor que 3 meios, que graças a Deus deu aqui. Agora, vamos pensar no segundo caso. Poxa, vamos ter que fazer tudo de novo? Eu espero que não. Eu acho que tem um jeito de pensar que não precisa fazer tudo de novo. Olha só, o segundo caso vai ser a raiz de 2x menos 3. Então, isso vai acontecer. Só que isso aqui de inverter para o outro lado não vai acontecer, porque agora é 2x menos 3. Então, a gente pode partir do raiz de 2x. Esqueci de escrever aqui. A gente pode partir do raiz de 2x. Se o raiz de 2x é assim, como que vai ser o raiz de 2x menos 3? Vamos fazer aqui aquela coisa, né? Vamos ver quando que raiz de 2x menos 3 seria 0.
seria 0 quando 2x menos 3 fosse 0, quando x fosse igual a 3 meios. Então, ó, ele vai ser com a mesma, digamos, envergadura desse aqui, só que partindo do 3 meios. Então, ele vai ser assim, ó. Tô copiando esse, só que ao invés de ser no 0, vai ser no 3 meios. Aqui. Certo? Aí, ó, para dar 1, olha o que teria que acontecer. Para dar 1, seria 2x menos 3 igual a 1. Então, 2x igual a 4, x igual a 2. Quando eu tivesse no 2, que daria 1. Ou seja, isso mostra que a curvatura dele é a mesma, né? Eu até fiz um pouquinho mais coisa aqui, mas ele é a mesma coisa, só que, digamos assim, transladado. Que é o x, aqui é a raiz de 2x menos 3. Bom, o gráfico vai ficar bonito, né? Ele vai ser a junção desse com esse, que é a raiz de 3 menos 2x até o 3 meios, e do 3 meios para cima ela é a raiz de 2x menos 3. Bom, desenho final, vou precisar de outro rascunho. Essa questão deve ser a maior dessas de gráfico, porque brincadeira não, hein? Trabalhosinho. Até balançou o negócio aqui. Vamos lá. Aqui tá o eixo Y. Aqui tá o eixo X. Até o 3 meios é essa aqui. Vou colocar aqui o 3 meios. Ó. E do 3 meios para cima é essa aqui. Essa aqui. Pode até para deixar mais esclarecido, pode botar que aqui também é menos raiz de 3. Foi. Quem vai ser o domínio? O domínio já falamos, né? Quem vai ser a imagem dela? Falamos não, a gente esqueceu. Tem que falar. A gente analisou que não tem as restrições, né? Domínio é o conjunto dos números reais. E a imagem é também o conjunto dos números reais, né? Porque isso aqui vai para infinito, isso aqui vai para infinito. Show de bola. Questão boa essa, né? E também não tem paridade. Se esse ponto estivesse aqui no meio, até teria paridade, mas não tem porque não tem simetria aqui, digamos assim, refletindo, né, no eixo Y.